Olá pessoal, meu nome é Flávia, eu sou professora. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre conceitos neuroanatômicos básicos e alguma coisa de especialização hemisférica. É só para vocês terem uma noção, pelo menos para a gente uniformizar esses conhecimentos básicos, tá bom? Bom, o cérebro, ele é dividido em duas partes. A gente tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Isso aqui é um sulco, é um vão profundo, então essa área, o direito com o esquerdo, só vai se encontrar na altura do corpo caloso, que é um conjunto de fibras que passam toda a informação do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. Na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo é o dominante. Por que ele é dominante? Porque ele é o verbal. E a linguagem é a função mais nobre do ser humano. Então, isso é que faz do hemisfério esquerdo, por isso é que a gente chama ele de dominante, tá bom? E por que a gente chama dominante? Por causa da linguagem, que já em 1861, pode passar, um neurologista chamado Paul Broca, um francês, ele descobriu, através de uma paciente que perdeu a capacidade de falar, que aquela área estava associada à linguagem. Então, por isso é que esse é o hemisfério dominante, porque ele é o verbal. Se ele é o verbal, o hemisfério direito, ele é o não verbal, ele está associado a tarefas não moduladas pela linguagem, onde não se processa a linguagem, pelo menos alguns aspectos mais relevantes da linguagem. Então aqui a gente tem a área onde o paciente do Paul Broca teve a lesão e perdeu a capacidade de falar. Esse paciente ficou conhecido como paciente TAM. E aqui a gente vê a lesão no hemisfério esquerdo, no lobo frontal. Pode passar? Bom, se a gente fizer um corte no cérebro, a gente vai ver, aqui tem a fissura longitudinal, aqui a gente vai ver uma parte mais clara e uma mais escura. Essa parte mais escura aqui, que circunda todos os sulcos e todos os giros, é a córtex cerebral. Então, a córtex cerebral são onde são processadas as funções cognitivas superiores, e essa parte branca aqui é a substância branca. Então, a gente vê aqui a fissura longitudinal, e aqui são esses gordinhos aqui são os giros, e essas entranhas aqui são os sulcos. Então, quando a gente vê aqui, ó, esses gordinhos aqui são os giros cerebrais. Cada um tem um nome específico. É claro que a gente trabalha com isso há muitos anos, a gente já conhece todos. E cada sulco, que são essas entradas aqui, tem nomes específicos também. Por que o cérebro ele foi dobrando sobre si mesmo e formando esses sulcos? Porque o cérebro é um órgão grande, uma estrutura grande, e para caber dentro da caixa craniana, que é uma estrutura rígida, que é o osso, ele teve que ir dobrando sobre si mesmo para caber mais volume dentro de uma caixa limitada. Olhando externamente, a gente vai ver que aqui tem o lobo occipital, relacionado à visão. Aqui a gente tem o cerebelo. Aqui a gente tem a área frontal. Aqui a gente tem o lobo parietal e aqui a gente tem o lobo temporal. Então, olhando externamente, a gente pode identificar esses lobos, o frontal, o parietal, o visual e o temporal. Cada um deles, o cérebro, ele trabalha como um todo, mas ele tem áreas especializadas. Então, ele tem áreas de memória, áreas que regulam a emoção, áreas visuais. E é importante a gente conhecer todo o funcionamento dessas áreas, porque a gente vai avaliar essas áreas, ver se o paciente tem algum prejuízo nessas habilidades específicas que são processadas em determinadas áreas, e a gente vai avaliar e eventualmente tentar reabilitar essas funções. Essa especialização da córtex cerebral não é uma coisa nova. Isso é um mapa frenológico de Gall. Então, é um mapa muito antigo, é óbvio que já caiu em desuso, mas ele tentou, através do formato do osso, descrever as habilidades cognitivas de uma pessoa. Então, ele achava que aqui, por exemplo, residia a cautela, a dissimulação, a agressividade. Então, ele fazia uma leitura
pelas saliências dos ossos. É claro que isso não se sustentou por muito tempo, mas foi a primeira tentativa de tentar localizar as funções cognitivas no cérebro. Essas áreas relacionadas às funções hoje já estão muito bem conhecidas, mesmo porque a gente tem a ressonância magnética funcional, então a gente pode ver hoje o cérebro em movimento. Então isso está mais bem determinado hoje, já foi motivo de pesquisa durante muitos anos, hoje em dia já está mais bem estabelecido. Bom, a área frontal é a área que mais se desenvolve ao longo da evolução da espécie e é onde reside as funções mais nobres, funções relacionadas ao funcionamento executivo, que a gente chama de organização, planejamento, atenção, modulação do comportamento. Nós vamos estudar muito o funcionamento executivo, porque são funções muito importantes para a inclusão de um indivíduo na sociedade, no meio acadêmico. A gente sabe que no meio escolar, a gente sabe que muitos quadros que cursam com disfunção executiva são muito comuns, como por exemplo déficit de atenção, síndromes frontais. Então nós vamos conhecer muito bem, a gente precisa conhecer muito bem o funcionamento executivo. Então a gente vê que quanto mais se sobe na escala evolutiva, mais essa área frontal vai aumentando de tamanho. Então aqui a gente vê um gato, um cachorro, um macaco e o cérebro humano. E aqui dentro da espécie humana a gente vê que o lobo frontal vem crescendo de tamanho. Bom, essa área frontal também, especialmente a pré-frontal, ela está relacionada à modulação do comportamento, e isso a gente já sabe há muitos anos, por causa desse paciente chamado Finas Gage, que vocês podem consultar, que é um caso muito interessante, que teve uma lesão, ele estava fazendo uma construção de uma via férrea em Vermont, nos Estados Unidos, e isso era uma barra de explosivos que ele tinha 1 metro de comprimento e aproximadamente 6 centímetros de diâmetro, e essa barra explodiu e atravessou o cérebro dele na altura órbito-frontal, e esse paciente não morreu imediatamente após, mas alguns anos se seguiram e ele foi observado pela comunidade, pelas pessoas próximas a ele, que ele desenvolveu um comportamento muito alterado, desinibido, muito diferente do que ele era. Então, desde essa época, a gente sabe que lesões pré-frontais cursam com alterações do comportamento. Bom, aquela divisão em lobos é uma divisão mais grosseira, porque a gente sabe que essas áreas têm um requinte maior, e esse mapa é o mapa de Brodmann. Eu tenho para vocês, não sei se já está no curso, se não tiver vocês me peçam, todos esses números do mapa de Brodmann e o que essas áreas fazem no hemisfério esquerdo e direito. Então aqui a gente tem a área motora primária, e cada uma, aqui é a área de Broca, que é a área 46 de Brodmann. Então cada uma dessas áreas aqui é importante a gente conhecer o que elas fazem. É claro que a gente sempre pode consultar, não tem necessidade de vocês decorarem, mas tem necessidade de conhecer o funcionamento básico, e uma pequena consulta é possível sim, mas a gente tem que conhecer essa área. A gente olhando por aqui, a gente vai ver que o cérebro ele tem 7 partes, os hemisférios, aqui a gente tem o tronco cerebral, né, que é a ponte, bulbo e mesencéfalo, e aqui a gente tem a espinha. Tudo que está dentro da caixa craniana é o sistema nervoso central. O que está fora da caixa craniana é o sistema nervoso periférico, tá bom? Então a gente vai estudar o sistema nervoso central. É claro que algumas patologias prejudicam, interferem os impulsos através da medula. Bom, aqui a gente tem a formação do tubo neural, que mais tarde vai dar origem ao cérebro. Então a gente vê aqui que essa parte mais rostral, e aqui tem uma parte caudal, isso é o tubo neural, que é formado por volta de 22 dias de gestação,
Então, essa parte rostral aqui, ela vai dar origem ao cérebro, ela vai formar o cérebro, e essa parte aqui, ela deve se fundir para formar a cauda equina, a medula espinhal. Então, se tudo correr bem na formação do sistema nervoso central, a gente vai ter um paciente normal. Se acontecer algum problema, então, se nada acontecer, vai nascer tudo bem. Se tiver alguma alteração nessa formação rostral aqui, são pacientes que a gente chama de anencefalia, que nascem sem o cérebro devido a uma má formação do cérebro, e eles podem também ter problemas nessa alteração, nessa área aqui, que é a área caudal, e aí são pacientes que a gente chama de espinha bífida. Então, essa espinha não se fecha, esses pacientes não sobrevivem, a gente não vai avaliá-los. Esses pacientes sobrevivem, normalmente não têm alterações cognitivas significativas ou exuberantes, mas essa espinha aberta aqui normalmente é fonte de muita infecção, tem que se tomar muito cuidado. Bom, a gente vê aqui como o cérebro humano foi crescendo e também que alguns animais têm cérebro muito parecido com os humanos. Então a gente vê aqui o cérebro de um rato, de um coelho, de um gato, uma ovelha. O cérebro do golfinho já é mais complexo e mais elaborado. Aqui a gente vê do macaco e aqui a gente vê o cérebro humano com toda a sua complexidade, um volume de aproximadamente 1,4 kg, mas que, apesar de tão pequeno, ele consome em torno de 25% de todo o oxigênio que a gente consome. Então, pensar realmente cansa muito. Bom, o cérebro, ele é formado pelos sulcos e giros, e ele não está diretamente colado na caixa craniana, porque a gente tem 3 camadas de membranas para proteção e irrigação desse cérebro, que são as meninges. Então, se a gente tirar a caixa craniana, a gente vai ver essa meninge mais externa, que é muito dura, chamada dura mater, uma outra camada chamada aracnoide e uma outra camada mais fininha que está diretamente colada à córtex, que é chamada de pia mater. Então, a infecção dessas meninges é o que a gente chama meningite, né? Aqui a gente tem vasos que conduzem o líquido céfalo-raquidiano, que é um líquido produzido nessas áreas aqui, que é chamado plexo coroide. Então, esse líquido circula pelas meninges, levando hidratação, proteção, tem antibactericida, então ele protege o cérebro. Esse líquido é produzido aqui, eventualmente pode ter alguma alteração desse fluxo do líquido céfalo-raquidiano, e aí o paciente pode apresentar quadros de hidrocefalia, que é o aumento do volume do cérebro devido ao acúmulo de água nos ventrículos, que são essas áreas aqui, ó. Isso aqui são áreas ocas, né? Então, quando isso começa a encher de líquido, o cérebro vai crescendo de tamanho e são crianças que podem apresentar hidrocefalia. Isso pode acontecer também com adulto. Isso pode ser corrigido através da introdução de uma válvula e ligada ao peritônio, você drena isso. Então é importante, a gente tem em neuropsicologia, não é raro a gente avaliar pacientes com hidrocefalia. Isso aqui é uma rede neural da área visual, então dá para a gente perceber a complexidade dessas interrelações entre os neurônios, né? Aqui a gente tem um núcleo e aqui são os dendritos e os axônios. O cérebro, ele é irrigado por artérias, né? Por grandes artérias e artérias menores. Essa área mais posterior aqui a gente tem a artéria cerebral posterior. Aqui a área cerebral, a artéria cerebral média e essa artéria anterior. Então, é importante pesquisar e verificar como o paciente cuida dessa parte vascular dele, não só cerebral, mas como um todo, porque o que pode acontecer aqui são os AVCs, né? Um AVC isquêmico é quando há uma falta, uma interrupção do fluxo sanguíneo. E toda aquela área que era irrigada por aquela artéria, ela vai sofrer.
E o AVC hemorrágico é quando existe um rompimento dessa artéria, e isso inunda o cérebro de sangue, são quadros relativamente graves, porque esse sangue não tem para onde se expandir, né? Então, há de se tomar isso é uma emergência, há de se tomar uma providência rápida para que o paciente não tenha maiores sequelas. Bom, esse mapa que tem para vocês aí, e esse aqui eu gostaria que vocês decorassem, porque ele é muito básico, e aqui dá para a gente ver mais ou menos as funções que a gente vai estudar. Então aqui a gente tem a área visual primária, que é essa área aqui. Toda a área primária ela está envolta, ela está circundada por uma área de associação. Então, essa área de associação, ela faz o processamento de funções de funções diferentes, são verbais com visual. Por exemplo, quando a gente vai escrever, não é só uma função visual, né? Você tem a parte motora, você tem a parte visual, você tem a parte espacial. Então, essa modulação de estímulos diferentes, quem faz isso são essas áreas secundárias, né? Então, aqui a gente tem a área visual primária e a área de associação visual. Aqui a gente tem o lobo temporal, onde a gente vê a área de Wernicke, que é a área de compreensão da linguagem, por causa de um neurologista alemão chamado Karl Wernicke. Foi ele que descobriu que essa área é importante para a compreensão da linguagem. Existem testes para se avaliar isso. Aqui a gente vê o córtex auditivo primário e de associação. Aqui a gente vê a área somestésica primária, a área somestésica de associação. Aqui a gente vê a área motora primária e aqui a área de associação motora. E daqui para cá é o lobo pré-frontal. Aqui é o lobo pré-frontal, que são essas funções que eu falei que são nobres. E aqui a gente vê a área de Broca. Isto aqui, pelo menos, vocês podiam decorar, porque é importante não só em avaliação, mas também em reabilitação. Bom, essa figura é apenas para mostrar para vocês como era feita a lobotomia antigamente, que chegou a dar prêmio Nobel de Medicina ao seu criador, que é o Hermes Muniz. Mas o que ele fazia era introduzir um bisturi aqui e desconectava o lobo pré-frontal com o resto do cérebro. É lógico que alguns anos depois verificou-se que esses pacientes perderam toda a capacidade de tomar decisões, ter comportamentos proativos e felizmente a cirurgia foi abandonada, mas foi feita aos milhares, né? Bom, como eu falei para vocês, o cérebro ele trabalha como um todo e o nome das patologias depende da área onde está o problema. Então eu vou mostrar para vocês o circuito da linguagem e mostrar para vocês que dependendo da lesão, da área lesada, o paciente vai apresentar uma sintomatologia diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem a área de Wernicke. Aqui existe um conjunto de fibras que vai desta área até a área de Broca, que a gente chama fascículo arqueado. E aqui a gente tem a área de Broca. Aqui é a parte motora, né? Então, para você falar, além de você pensar na palavra, o cérebro tem que comandar os músculos para você pronunciar a palavra. Então, envolve também essa área. Então, se você tem uma lesão aqui, você vai ter uma dificuldade de compreender o que é falado, né? Que é a área de Wernicke. Se você tem uma lesão aqui, você vai ter dificuldade de expressar, de encontrar a palavra que você quer falar. Se você tem uma lesão aqui, chama-se afasia de condução. A lesão aqui chama afasia de Wernicke, aqui chama afasia de Broca, aqui chama afasia de condução. Se você tem uma lesão na área motora, isso chama-se disartria. Então, por isso é que é tão importante a gente conhecer neuroanatomia funcional, e sabe, para poder conhecer o problema do paciente e poder ajudar. Então, aqui a gente tem a área motora primária, que é essa área aqui, e a gente vai perceber que aqui tem a representação do corpo humano na córtex cerebral. E esse corpo humano não é representado exatamente como é um corpo humano, mas representado da forma que as áreas onde se recebe mais neurônios, porque tem movimentos mais finos, recebem uma quantidade maior de neurônios, elas são mais bem representadas no cérebro. Então aqui a gente vê o rosto, a língua,
A boca e a canela, por exemplo, que tem muito pouco movimento, a gente vê menor representado, tá? Isso é importante porque, por exemplo, um paciente que tem uma lesão aqui, provavelmente ele está pegando uma lesão aqui nessa área aqui, ó. Então, com quase toda certeza, ele vai ficar com alteração de fala, principalmente se for de hemisfério esquerdo.